Salve, salve, torcedor Alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente chega com muita informação do nosso Verdão. A gente vai começar aqui o corte com o jogo aberto, falando ainda um pouquinho sobre a lesão do Piquerez, mas falando muito sobre toda a preparação para esse jogo de quinta-feira contra o Grêmio. Na sequência, a gente vai trazer um corte da ESPN com o Fala Fonte, o Bruno Vicari, falando um pouquinho sobre o Emiliano Martínez, mas focando muito sobre Paulinho, a recuperação dele. Sim, rapaziada, ele participou do jogo treino, participou em um tempo completo e jogou muito. E fechando o vídeo, rapaziada, a gente vai trazer um corte aqui também do UOL Esporte com o PVC, trazendo informações aí do Vitor Roque, que mais uma vez não participou junto com o elenco. Então tem aí a recuperação do Vitor Roque e ele vai falar um pouquinho sobre o Paulinho também. Então tem muita coisa pra gente falar aqui no vídeo. Você quer ficar por dentro de tudo que tá acontecendo na Sociedade Esportiva Palmeiras? Acompanhe esse vídeo até o final. Você que não é inscrito, dá aquela força, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. Depois da péssima notícia da perda do Piquerez em amistoso do Uruguai diante da Inglaterra, veio pelo menos uma compensação. A FIFA, por conta de um seguro obrigatório, vai pagar o salário do atleta ao Palmeiras, que se prepara para, se tudo der certo, vencer o Grêmio. Tá bom. O Palmeiras confirmou a gravidade da contusão sofrida pelo Joaquim Piquerez. Ele que, servindo a seleção do Uruguai, se machucou com gravidade, uma grave contusão no tornozelo na partida amistosa contra a Inglaterra na última sexta-feira em Londres, amistoso data FIFA. Por conta desta contusão, o Piquerez deverá ficar um bom tempo longe do futebol, até porque terá que se submeter a uma cirurgia por conta de um problema ligamentar no tornozelo. De qualquer maneira, como o jogador quer muito disputar a Copa do Mundo, essa cirurgia deve acontecer o mais rápido possível. Lembrando que o jogador Piquerez vai ter os seus salários pagos integralmente pela FIFA. Existe um mecanismo de proteção que a FIFA acabou estabelecendo justamente para proteger os jogadores que se machucam em competições ou em partidas que a entidade organiza. Enquanto ele não jogar, o Palmeiras terá ou o Jefté ou o Arthur na lateral esquerda, se bem que o Abel Ferreira também poderá improvisar outros jogadores na posição. Falando em relação ao time, o Palmeiras segue se preparando, treinando aqui na academia de futebol, até porque na próxima quinta-feira tem jogo do Campeonato Brasileiro contra o Grêmio. É um jogo importante para nós, uma volta de uma parada boa. A gente sabe a importância de que somar os 3 pontos dentro de casa, que é o Campeonato Brasileiro, é muito difícil, é longo, então tem que ser resiliente, tem que ter uma mentalidade muito forte e saber que vai ter dias muito bons, vai ser dias muito ruins, mas a gente sabe que a gente vai estar preparado, vai batalhar e na quinta-feira conseguir fazer um grande jogo e sair com a vitória. Mas sobre Emiliano Martínez, que até um fã de esporte perguntou no chat, falando assim, por que o Palmeiras não vende o Emiliano? Não lembro quem foi que mandou no chat. Mas uns bastidores aqui. O Emiliano, ele é um cara que o Palmeiras pagou cerca de mais de 30 milhões de reais para tirar ele do futebol dinamarquês, do Michelin. É um cara que ainda não se adaptou e vem encontrando bastante dificuldade para engatar uma sequência no Palmeiras. Conversando com pessoas próximas dele ali, pessoas do staff, acreditam que ele precisa melhorar, precisa render mais. E o Emiliano mesmo, o Bruno Vicari, ele se cobra muito no dia a dia por uma melhora no Palmeiras. Para entregar mais, ser um cara mais participativo, estar mais entre os titulares do Abel Ferreira. Porque é um cara que, na ausência de jogadores como Marlon Freitas e tudo mais, ele acaba entrando. Até quando o Aníbal não estava, ele estava sem espaço no Palmeiras. Então, ele se cobra muito e o pessoal do entorno dele fala dessa cobrança, assim, que ele precisa melhorar. Senão, essa molecada que a gente está falando do Palmeiras, tipo o Larson, a galera mais jovem, vai tomar o lugar dele. E aí, realmente, ele vai ficar sem espaço. O Pacheco, né? Pacheco, muito bem lembrado. E aí, é até engraçado porque ele foi convocado para a seleção uruguaia, mesmo não estando atuando tanto pelo Palmeiras. E aí me falaram que o Bielsa gosta muito dele, apesar dele não ter atuando muito pelo Verdão, mas é um jogador que está sendo convocado para a seleção uruguaia e sabe que precisa entregar mais pelo Palmeiras. Então, aqueles bastidores, conversando com pessoas próximas, a gente vai entendendo um pouquinho a situação de alguns jogadores que, na visão dos torcedores do Palmeiras, que podem até mandar no chat, não vem rendendo tanto. E é o caso do Emiliano. O Anderson já perguntou aqui, ó, o Paulinho já vai pro jogo contra o Grêmio, pelo menos no banco? Não, ainda não, viu, Anderson? Vem aqui ver o negócio. Vou ver. Aqui, ó.
Tem as imagens aí do Paulinho lá no jogo de ontem? No jogo treino? Ah, tá. Porque aí eu conversei com algumas pessoas lá, ó. E aí, assim, não tem data, mas é assim, tá vindo. Tá vindo? Tá vindo. Aí a questão é a seguinte, ô Felipe, e aí vamos lembrar o que a gente já falou aqui, porque o próprio o auxiliar do Abel, não o Castanheiro, eu sempre confundo. Eu sei quem João tá. Martins. Isso. Ele falou o seguinte, vamos aproveitar a data FIFA para dar nova dinâmica de treino pro Paulinho, e ontem ele participou ali do treino como coringa, né, jogando com o pessoal das categorias de base, e aos poucos eles vão aumentando a minutagem nos treinos. E o Anderson Barros mesmo contou pra gente que o Paulinho não tá sentindo dor, o que já é ótimo. Então ele vai ganhando esse recondicionamento. Perfeito. O que é que o Martins falou? Que eles iam aproveitar essa data FIFA para ele ter mais volume de treino, que aí a partir de 2 ou 3 semanas, em algumas semanas ele já começaria a treinar com o grupo. Perfeito. E aí sim, aos poucos voltaria ao time. Então a gente tá imaginando o final de abril. Cara, mas é um tempo ainda, né? tempo. Um mês. É que a gente fala do Paulinho, ele falou que ele tá fazendo esse processo de transição, né? E tem que tomar muito cuidado, porque o Palmeiras, ano passado, foi se falado muitas datas. Não sei se você lembra. O Paulinho volta em outubro. Não, ele volta para jogar a final da Libertadores. Foi. Aí não, ele volta pro início do Paulistão. E aí foi só adiando esse prazo, foi vendendo um prazo que ele ia voltar e não aconteceu. E agora tem que Mas a gente sempre falou aqui que não tinha essa história. Não tinha essa história. Mas o Paulinho, ele é um cara que teve uma lesão muito grave, que até no Mundial de Clube só conseguia atuar 30 minutos por jogo, né? E foi bem no Mundial. Foi bem, você vê como ele é um cara que faz diferença. O pouco que jogou. O pouco que jogou, e é um cara que, pelo que a gente tá esperando assim, deve voltar em abril. Se vocês não viram, vale muito ver a entrevista do Anderson Barros, que tá aqui no YouTube da ESPN Brasil e no Disney Plus. Sim. E ele fala que existiu ali a conversa com o Paulinho, o Palmeiras sabia da condição clínica do Paulinho. Quando ele chegou, mais ou menos em fevereiro, março, eles avaliaram que seria preciso fazer uma outra cirurgia. Né, para usar um método ali de recuperação diferente. E aí o que o Palmeiras pensou? Vamos segurar isso para depois do Mundial. Assim a gente empurra, ele tenta participar do Mundial como participou, e depois do Mundial a gente faz a nova cirurgia, e foi o que aconteceu. Então é coisa aí para meio desse mês de abril, final do mês de abril. Até o que o Palmeiras estava estipulando é que até a parada da Copa do Mundo, o Paulinho tivesse 100%. Na verdade, depois da Copa do Mundo, corrigindo a informação, depois da Copa do Mundo, o Paulinho tivesse 100% da condição física para atuar pelo Palmeiras. Depois da Copa do Mundo, isso a gente está falando aqui. O Bruno Vicari traz a informação que em abril ele deve voltar. Ele não vai voltar 100%, talvez volte 40%, 50%. E aí ele vai retomar ritmo de jogo, até a Copa do Mundo vai ter a pausa, ele vai descansar, e aí a expectativa é que ele volte 100%. Foi uma lesão grave. Não dá pra pular etapas ou queimar um jogador que foi importante. O Palmeiras pagou mais de 150 milhões de reais. Foi uma grana, né? Foi uma grana. Latifi, você não vai embora daqui sem trazer boa notícia para os palmeirenses, porque senão eu vou brigar com você. Coitada de mim. Vai, dá a notícia do Paulinho. Eu tenho uma boa e uma ruim pra balancear. Quer então começar com qual? Com a ruim, sempre. Com a ruim. Tá, vamos lá. O Palmeiras treinou na manhã de hoje, visando o jogo contra o Grêmio na quinta-feira, e o Vitor Roque, mais uma vez, não participou da atividade. O Palmeiras tem resguardado o Vitor Roque, ele ainda não está 100% recuperado daquela pancada que ele sofreu nas semifinais do Paulistão no dia 1º de março, e até o momento ele não está 100%, e o Palmeiras traçou um plano para que ele se recupere na parte interna da academia de futebol, e não foi para campo nenhuma vez desde a volta da pausa para a data FIFA, né? O elenco se reapresentou na semana passada e o Vitor Roque ainda não foi a campo. Por outro lado, o Paulinho deu mais um passo no recondicionamento físico. Antes, ele só participava de treinos com crias da academia de futebol que completavam as atividades, e hoje ele participou como coringa com os demais jogadores do elenco, né? Participou só de um tempo da atividade, mas é um ponto positivo, já que o torcedor do Palmeiras vive dias de ansiedade pelo retorno do Paulinho, que ainda não tem data para voltar, mas está cada vez mais perto. Mas o PVC não era abril? Estava definido isso, não? A gente falou A gente aqui... que definiu, né? Não, aqui a gente falou maio, e aí começou o pelotão de choque a dizer que era março. Março não é, porque 1º de abril é quarta-feira. O que está se falando, ele depois da data FIFA, o Palmeiras não tem pressa.
O Anderson Barros, no Bola da Vez da ESPN, foi muito categórico sobre isso. Assim. O Palmeiras fez a contratação sabendo que tinha um risco. Depois do Mundial, se decidiu que ele ia parar e podia parar por um ano. Está tudo dentro do que se planejou. Se entende que o tempo que ele ficou fora vai ser restituído de algum jeito na sequência, vai ser recompensado, seja pela qualidade do jogo, seja pelo tempo de contrato. Então, não tem uma pressa. Agora, ninguém aqui quis ser profeta do apocalipse quando a gente disse que o prazo é o esperado maio. E que ele jogue no ápice da sua forma depois da Copa do Mundo. Pode ser abril? Pode ser abril. Pode ser abril que ele volte a jogar? Pode. Ele está voltando, ele tem mais 2 semanas para começar a treinar junto com o grupo, ele pode voltar no dia 20 de abril, dia 25 de abril, dia 15 de abril. A lógica é pensar em maio para ele voltar a jogar. E aí, claro, que ele vai se recondicionar com jogos também. Maio já entra a Copa do Mundo já. Aí vai ficar treinando, né? Pelo menos com ele o vai grupo. se recondicionar numa condição melhor do que ele tem para voltar a jogar no ápice do que ele pode render depois da Copa do Mundo. Mas a tendência é que ele jogue em maio, talvez antecipe um pouquinho para o começo do final de abril. O Palmeiras quer que o Paulinho fique 100% à disposição, porque isso nunca aconteceu no Palmeiras. Se a gente for lembrar como foi no começo ali do Paulistão, no Mundial do ano passado, ele entra, joga 10 minutos, joga 15, joga 20. Faz diferença. Joga 30, faz a diferença, mas ele nunca consegue chegar ao 100%. E o Palmeiras agora quer fazer esse trabalho. Não tem por que acelerar esse retorno, porque o Palmeiras tem conseguido desempenhar bem e é um jogador que o Palmeiras tem muita expectativa. Eu já ouvi algumas vezes isso lá dentro, de que o grande reforço do Palmeiras para 2026 é o Paulinho, não é nem o Arias que chegou custando 25 milhões de euros. Então, o Palmeiras conta aí os dias para ter o jogador. Não adianta apressar, depois ele já ficou praticamente um ano fora. Não adianta você apressar agora para ele voltar mais rápido e ter uma lesão. Ele tem que voltar quando estiver bom. Ô, Mato, só uma doideira aqui que eu tô viajando e pensando. Vitor Roque e Paulinho fora, né? Olha o investimento nesses 2 atletas, né? Mas não pode contar nesse momento com nenhum dos dois, né? Bom, enfim, é do jogo. Mas o Vitor Roque é pontual, né? Vai ser alguns jogos, ele tá com alguma dificuldade no início desse ano, teve algumas mais lesões do que é costume, porque é um jogador muito forte. Agora, o Paulinho, eu não consigo entender esse planejamento de um ano. A gente se planejou para usar 1 ano e meio depois da contratação. Foi isso? Não foi isso que ele falou. Pra mim não foi isso que ele falou. O que ele falou foi que a contratação foi feita sabendo que tinha um risco e que agora você não tem a pressa de fazer ele voltar rapidamente. A informação que eu tenho é que ele vai voltar em maio, mas pode ser um pouco antes? Pode ser. O que o Anderson Barros falou foi, a gente sabe que esse período que ele ficou fora vai ser recompensado. Seja por extensão de contrato, seja pelo que ele vai pagar. Não era para ter 1 ano e meio fora. O que o Anderson disse foi, tem um risco. Aliás, tinha um risco. Nessa entrevista do Anderson Barros, muito curioso, né, Latifi? Ele fala no mudança de perfil de contratação, né? Palmeiras primeiro focava jogadores de 23 a 25 anos, né? Claro, sempre investindo na base também para poder contar com os garotos. Chegou um momento que sentiu a necessidade, eu achei essa parte bem interessante da entrevista dele na ESPN. Chegou uma hora que o Palmeiras falou, talvez até por influência do Flamengo, né? Tá contratando pesado, falou, a gente tem que trazer jogadores grandes que vêm para resolver, né, Latifi? Porque no ano passado o Abel ele perde a final da Libertadores para o Flamengo e ele diz, né, que a experiência ganhou da irreverência. E é muito disso. E aí esse ano o Palmeiras optou por... Só trouxe 2 reforços, né? O Marlon Freitas e o Arias. Só que são 2 jogadores que já assumiram a titularidade imediatamente. E até você ver, o Palmeiras trouxe 2, se livrou de 5. E mesmo assim o time melhorou, porque foi atrás justamente de jogadores assim. E no ano passado o Flamengo trouxe o Jorginho, por exemplo, que chegou e assumiu a titularidade, fez toda a diferença para a temporada. Se livrou é bom, se livrou de 5 Facundo. Se livrou é um termo interno. Facundo, Mikael, eram jogadores que não conseguiram ajudar. E esses que chegaram fizeram diferença bem rápido. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês, falando muito sobre o nosso Verdão nessa terça-feira. Primeiro, o jogo aberto, repercutindo ainda um pouco essa lesão, infelizmente, do Piquerez. A gente trouxe para você ontem muita coisa sobre essa lesão, a média de quanto tempo ele vai ficar fora, mas essa confirmação que foi traga hoje pelo pessoal da Bandeirante no jogo aberto, que sim, a FIFA vai pagar
100% dos salários do Piquerez. A verdade é que a FIFA tem uma questão aí de pagar uma porcentagem. O Palmeiras pediu 100% do salário do Piquerez enquanto ele estiver fora e sim foi atendido. Então é uma compensação, como disse aí a Renata Fã, tá? Infelizmente não tem muito o que fazer, né, cara? O Palmeiras não pode se recusar a liberar o jogador também quer ir vestir a camisa da seleção, então fazer o quê? Agora é esperar que ele possa se recuperar o mais rápido possível. Falou um pouquinho também sobre a preparação para esse confronto contra o Grêmio. E essa data FIFA, cara, não tem jogo, mas vários jogadores vão chegar na quarta-feira e o jogo do Palmeiras na quinta. Então, temos aí Gomes, cara, dificilmente vai ser titular. Porque normalmente ele joga o jogo completo lá na seleção dele. Então, ele deve até ir para o jogo, mas vai ficar no banco. Então, a gente deve ter aí uma zaga com Murilo e Bruno Fux, muito provavelmente. Então, assim, te falam, mas não tem jogo na data FIFA. Mas os jogadores chegam cansados do último jogo lá. Tem toda a viagem de avião que cansa também o corpo. E aí, prejudica no primeiro jogo, já prejudica, né? Primeiro que já prejudica o risco deles se lesionarem, igual aconteceu com o Piquerez. E você não consegue ter seus jogadores em plena forma para fazer já o primeiro jogo após a data FIFA. Mas, assim, o mais importante é disso tudo que o John Arias já voltou. Ele já chegou ontem à noite, se eu não me engano, já passou pela avaliação física e sim, tá liberado para jogar quinta-feira. Então, ele chegou na segunda, vai ter a terça e a quarta. Quinta-feira ele vai participar do jogo, né? Com certeza vai ser titular. E aí, cara, para esse jogo vamos ter desfalques, né? Flaco Lopes, enfim. Pra gente, cara, a data FIFA é muito ruim, mas como a gente já falou, os jogadores querem vestir a camisa da sua seleção, né? Então é difícil. O Palmeiras ele não pode se negar, né, a liberar o jogador para a FIFA. Enfim, vamos falar um pouquinho sobre o Paulinho, né, rapaziada? O Paulinho, lá todo mundo já sabe, já viu, né? Quando na comemoração do Paulistão ele falou que após a data FIFA ele já estaria bem para ser relacionado, mas a mídia vem falando sobre esse tema e botando uma expectativa que ele comece a jogar para o meado de abril, tá? Então, assim, acho que esse jogo treino ontem foi muito importante para a gente ter uma ideia. Participou como Coringa, mas ficou ali num período de 45 minutos. Então, o primeiro tempo ou o segundo tempo, agora essa informação, desculpa, eu não peguei, eles não chegaram a comentar, mas o importante é que ele jogou um tempo completo e jogou muito bem. Então mostra a evolução dele. É óbvio que o Palmeiras agora não tem pressa, tá fazendo tudo com cautela para não correr nenhum risco, mas a evolução do Paulinho é muito boa. E essa informação do jogo treino de ontem, cara, pra mim foi muito boa. Porque o cara conseguiu jogar um tempo. É claro que é um jogo treino, não teve nenhum jogador que ia chegar e apertar ele igual um adversário pode acontecer. Então, assim, tá ganhando confiança, tá ganhando ritmo de jogo. Então a gente acredita no retorno dele agora em abril. Mas a grande verdade, igual o PVC falou, é que ele esteja 100% após a Copa do Mundo. Então, ele deve entrar nos jogos de 10 a 15, de 15 a 20 e assim sucessivamente, até ele vai acabar parando para a Copa, né? Vai continuar treinando, vai continuar fazendo treinos na academia e a gente acredita muito que após aí a Copa do Mundo ele esteja 100%. E o Vitor Roque, né, cara, tá sendo tratado também com muita cautela, até antes, né, cara, a gente sabe hoje
sobre a pancada no jogo contra o São Paulo, que revoltou todo o palmeirense, porque nenhum amarelo Tapa levou, mas para quem lembra, no início, bem no início lá do Paulistão, ele estava sentindo um desconforto numa torção no tornozelo. E acabou que ele recebeu a pancada, acabou piorando, né? Ele que estava voltando ao ritmo de jogo, acabou levando aquela pancada, jogou no sacrifício aí na final. E desde lá não conseguiu pegar um ritmo. Então, está sendo trabalhado com todo o carinho, com toda a paciência, né? Trabalhando à parte. Então, assim, a gente já sabe que não teremos o Flaco Lopes. E aí fica a dúvida, né? O Vitor Roque vai para o sacrifício ou ele vai estar bem para jogar? Porque ele tem trabalhado separadamente esse período da data FIFA. Então a gente fica na dúvida, né? Qual é a condição do Vitor Roque, talvez, para atuar nesse jogo contra o Grêmio? Até porque o Flaco vai chegar aí em cima da hora, né, cara? Pode estar cansado, mas talvez eles coloquem, cara. Não é o ideal, mas dependendo da situação do Vitor Roque, pode até ser que ele entre o primeiro tempo e eles coloquem o Flaco para o segundo. Então, a gente vai acompanhando as notícias para trazer para você, mas é uma questão que a gente se preocupa, principalmente já para esse jogo, como vai ser o ataque do nosso Verdão. Então, quero saber de você que acompanhou o vídeo até o final, qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado, o que você concorda, o que você discorda. Compartilha com a gente a sua opinião, deixando aí nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Notícias do Verdão e deixe o seu like se você puder hypar o vídeo, ajuda demais o nosso trabalho, porque quando você hypa, quando você deixa o like, você mostra pro YouTube que é um conteúdo legal, então eles entregam muito mais o nosso canal, os nossos vídeos para muito mais palmeirense. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.